Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes no salão do Centro Espíritas Vinha do Senhor em Pouso Alegre, aos que nos acompanham pelas redes sociais e também aos desencarnados que aqui vieram acompanhar a nossa explanação, sejam todos muito bem-vindos e que estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Boa noite a todos. Nosso estudo de hoje é a parábola evangélica do cego que guia o cego, que está nos Evangelhos de Mateus, capítulos 15, versículos 12 a 14, e de Lucas, no capítulo 6, versículo 39. Mas antes de nós começarmos as nossas explanações, os nossos estudos, como sempre, nós fazemos uma prece. Com os nossos pensamentos sendo elevados até Deus, até Jesus, pedimos ao Mestre que permita aos seus propósitos nos iluminarem, nos guiarem, nos inspirarem, para que nosso estudo seja proveitoso. Pedimos também aos nossos mentores que estejam conosco, nos incluindo, nos iluminando, para que o aprendizado desta noite seja proveitoso. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Tem alguém que está vindo no Centro Espírita pela primeira vez hoje? É a primeira vez nesta casa ou no Centro Espírita? No centro. Nunca conheceu nada de Espiritismo? O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Todos nós somos cristãos. De alguma forma nós seguimos o que Cristo nos deixou. Sendo também a primeira vez numa casa espírita, você pode perceber que nós não temos aqui nenhuma imagem, não tem som nenhum, a não ser inicialmente uma música erudita, mostrando e deixando o nosso ambiente mais propício aos nossos estudos. Não tem nada assustador, pode perceber, claro. O único que assusta um pouco sou eu, que sou mais feio de todos aqui, né? Mas mesmo assim, o susto passa. Nós fazemos os estudos sempre buscando nos Evangelhos de Jesus e nos ensinamentos de Kardec. Nós temos, entre as obras básicas, são 5. O primeiro livro dele, que inicia a obra kardeciana, é o Livro dos Espíritos. Depois segue com o Livro dos Médiuns. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois a Gênese. E por último, o Céu e o Inferno. Mas nessa sequência não quer dizer que o Céu e o Inferno seja o último ou o Livro dos Espíritos seja o primeiro. E entre esses teve outros, tem a Revista Espírita que Kardec editou por 10 anos consecutivos, desde que começou até que ele morresse. Né? Tem também o Espiritismo, na sua expressão mais simples, o que é o Espiritismo. E dessa forma a gente vai conhecendo os ensinamentos de Allan Kardec e também o que Jesus nos deixou. Por exemplo, a parábola de hoje. Parábola, para quem não sabe, é uma pequena história para transmitir ensinamentos complexos. E Jesus usou de parábolas para esclarecer melhor seus ensinamentos. Ele pegava figuras e quadros do dia a dia para facilitar a compreensão das coisas espirituais. A parábola evangélica é uma instrução alegórica. Ele pega figuras e
para jogar no dia a dia, e sempre com um fim moral, como um meio de fazer compreender essa lição espiritual. E Lucas nos diz lá no capítulo 6, versículo 39, ele escreve que Jesus disse: porventura, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? E Mateus, no capítulo 15, versículos de 12 a 14. Os discípulos chegaram para Jesus dizendo: sabe o que os fariseus, ouvindo o que dissestes, ficaram escandalizados? Mas Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Esta parábola faz parte do discurso que Jesus começa a falar das primícias do reino e, consequentemente, a advertir os escribas e fariseus. E esses escribas e fariseus eram os fiéis seguidores das tradições judaicas. E eles mantinham as aparências dos cultos externos sem preocupação com a moral religiosa. E o fato de uma pessoa seguir todos os ritos e práticas religiosas não faz dela uma pessoa melhor. Só mantém essas aparências externas que é para o povo ver. Nós podemos notar o tempo todo que muitos dos que expõem as práticas religiosas não a praticam como deve ser praticada. Caibar Schutter, de onde eu tiro os nossos estudos atuais, ele diz: existem cegos do corpo e cegos do espírito. E se a cegueira do corpo é horrível, 1000 vezes pior é a do espírito. Entretanto, bem difícil é encontrar-se um cego a guiar outro cego, ao passo que, no que se refere às coisas dos espíritos, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. Aqui nós já vimos um cego andando pelas ruas, aí guiando um cego. Existe essa escola de cegos? Nós não vemos. Quando muito nós vemos um cego usando uma bengala. E hoje, com a tecnologia, já existem bengalas que emitem eco. Quando os cegos estão chegando no lugar, essa bengala mostra para ele que tem um obstáculo. Nós temos também os cães São Bernardos, que são treinados para serem guias de cego. Mas isso não se aplica no que nós estamos falando hoje. Caibar Schutter continua: nunca se viu um cego formado no Instituto de Cegos sair à rua guiando cegos, mas vence todos os dias cegos 1000 vezes mais cegos que os primeiros, saídos do Instituto da Cegueira, guiando a multidão de cegos que encontram o barranco do túmulo e nele caem juntamente com seus guias. Os cegos que estão seguindo estes cegos, que não mostram o que existe além dessa vida atual, são cegos que vão cair no barranco. Caibar Schutter continua: mas passemos a comparação. Triste coisa é ver-se neste mundo um cego caminhando só, ou um cego a guiar outro cego, como se isso fosse possível. O que acontece ao cego que caminha sem guia? Tropeça aqui, cai ali, tomba mais longe, esbarra, baixa no poste, cai no meio-fio, fere-se, até que uma pessoa caridosa, essa alma caridosa, pega pela mão e o conduz. A mesma sorte está reservada aos cegos que guiam cegos, tanto uns como os outros
passam pelos mesmos tormentos. Imagine-se agora um cego de espírito caminhando sozinho. Este cego de espírito é um materialista, é o que é um cego voluntário. Ao chegar no mundo espiritual, como ele vai caminhar? Este homem não procurou estudar o mundo espiritual, nem sequer acreditava em outra vida, ignora o que significa as palavras imortalidade, eternidade, Deus. O que vai acontecer a este cego quando passar as barreiras do túmulo? O que acontecerá a esse espírito ao ver-se num mundo completamente estranho? Imaginemos agora um cego de espírito conduzindo uma multidão de cegos da mesma natureza. Imaginemos esses cegos sucedendo-se no mundo espiritual. O que será de todos eles? São cegos? O mundo onde entraram lhes é desconhecido. Como vão se arranjar esses cegos na sua entrada para um mundo cuja existência negaram, perdidos que estavam nas miragens de um céu de beatífica contemplação, de um purgatório de brasas e de um inferno de chamas? Decididamente, ninguém pode saber sem aprender. Ninguém pode aprender sem estudar, assim como ninguém pode ver sendo cego. Nós temos na obra Nosso Lar, de André Luiz, quando ele se descobre no mundo espiritual. Lá, ele é um cego que não sabia o que tinha encontrado. A palavra de Jesus cabe a todos aqueles que fazem da fé um bloco de carvão e se submetem ao que o Mestre falou, está falado. Se o Mestre falou, está falado sobre. Se um orador disse, está dito, é o que o orador nem sempre é isso. Sem análise, sem estudo, sem exame. Essa palavra é para nos alertar. Um cego não pode guiar outro cego. Um ignorante do mundo espiritual não pode guiar as almas que para isso encaminham. Essa parábola que faz alusão ao sacerdócio hebreu pode referir-se hoje aos vários sacerdócios que pregam só o aqui e o agora, assim como aos materialistas, que são os modernos saduceus, que tudo negam. As autoridades dos judeus gostavam de comparar-se com guias de cego. Entre os judeus tinha os rabinos e aqueles pregadores religiosos dos templos, que eles se diziam guias de cegos, e o povo todo era cego, menos eles. E eles eram os holofotes que forneciam a luz aos que estavam nas escuras. Mas Jesus, usando as próprias ideias dos judeus, mostram que eram realmente cegos guiando outros cegos. Não tinham luz, não podiam orientar, nem fazer luz para os outros. Pior que a cegueira material é a cegueira espiritual, sobretudo daquele que se recusa a ver a luz das claridades espirituais. Tem um ditado entre nós que é: o pior cego é aquele que não quer ver, não é? O pior cego é aquele que não quer ver que além dessa vida existe uma outra vida, que o mundo espiritual existe. E pior que a cegueira material é a cegueira espiritual, sobretudo daquele que se recusa a ver a luz das claridades espirituais. Cego espiritual é aquele que não vê que a vida é muito mais que os nossos olhos físicos podem enxergar. Ainda existem muitos que são cegos para a realidade espiritual. E é por essa razão que nossos estudos nas casas espíritas procuram desenvolver a visão além da matéria,
mostrar que estamos, como disse Paulo na carta aos Hebreus, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Estamos aqui na Casa Espírita, no Centro Espírita, para tirar a trave que temos no olho, para então tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. Temos que desenvolver a nossa visão, enxergarmos um pouco além. Se formos cegos, guiando outros cegos, cairemos no buraco. O irmão X, na obra Contos e Apólogos, ele mostra o escriba enganado. Jesus estava, o mestre estava, começa dizendo o irmão X, o mestre estava na casa de Pedro, e o povo comentava suas falas como se ele fosse um príncipe desconhecido, chamado para consertar o país. Se aparecer em público, era apontado como revolucionário, pronto para levantar a bandeira de antigas reivindicações. E quando no santuário doméstico recebia visitas bem educadas e indagadoras, vinham fazer consultas acerca de princípios libertários, mas também inflados de superioridade, discutir os problemas da fé. Foi assim que o escriba Datan apareceu, carregando volumosos rolos e guardando ares de mistério na palavra sigilosa e malevolente. Então Datan fez uma introdução solene, explicando os motivos de sua vinda. Tinha estudado muito, conhecia o drama de Israel desde o princípio, possuía velhos escritos referentes a perseguições mais remotas, arquivara preciosas tradições ocultas que relatavam os sofrimentos da raça na Síria e no Egito. Encontrava-se em ligação com vários remanescentes dos sacerdotes hebreus de outros séculos. Discutia, erudito e sutil, sobre o passado de Moisés e Arão na pátria dos faraós, e recolhera conhecimentos novos com respeito à terra da promissão. Em virtude da inteligência com que sabia tratar os problemas da revelação, declarava-se disposto a colaborar no restabelecimento da verdade. Pretendia contribuir, não só com o verbo inflamado, com o discurso inflamado, mas também com a bolsa, com o dinheiro, no banimento sumário de todos os exploradores do tempo. Depois de pormenorizar a exposição que o Senhor ouviu em silêncio, falou o escriba entusiasmado: Mestre, é indiscutível a necessidade da reforma da fé. Sim, confirmou Jesus sem comentário. Aí Datan, extremamente loquaz, prosseguiu: venho trazer depois a minha solidariedade sem condições. Dói-me contemplar a casa divina ocupada por ladrões e cambistas sem consciência. Sou o cultivador da lei, rigorista e intransigente. Tenho o Levítico de cor. O Levítico é um dos livros que Moisés escreveu. Esse Levítico para evitar o contato de pessoas e alimentos imundos. Cumpro as minhas obrigações e não suporto a presença de quantos dilapidam o altar sob o pretexto de protegê-lo. Fixou a expressão colérica no olhar de raposa ferida, baixou o tom de voz à maneira de denunciador comum, anunciou sussurrante: olha, tenho comigo a relação de todos os lagartos e corvos que insultam o santuário de Deus. Vou ser colaborador devotado para confundi-los e exterminá-los. Meus pergaminhos são brasas vivas da verdade,
Conheço os que roubam do povo miserável, a benefício dos próprios romanos que nos dominam. O templo está cheio de rapinagem, há feras em forma humana que ali devoram as riquezas do Senhor. Lendo textos sagrados, são criaturas melosas e escarninhas, virtuosas e traidoras. O Cristo ouvia sem qualquer palavra que demonstrasse o desagrado, e o visitante, cheio de maledicência, desdobrou um dos rolos, fixou alguns apontamentos e acrescentou: vejamos pequena galeria de criminosos que de imediato precisamos conter. O rabino Jocanã vive cercado de discípulos, administrando listões, mas é proprietário de muitos palácios conseguidos à custa de viúvas miseráveis. É um homem asqueroso pela sovinice a que se confia. O rabino Jafé, triste muito, é um explorador de mulheres desventuradas. Do ato da casa de Deus para dentro é uma ovelha, do ato da casa para fora é um lobo insaciável. Nasson, o sacerdote, vale-se de elevada posição que desfruta para vender a preços infames touros e cabras destinados aos sacrifícios, por intermédio de terceiros que lhe enriquecem as arcas. Já possui 3 casas grandes, cheias de escravos em Cesareia, com vastos rebanhos de carneiros. Agiel, um dos guardas do sagrado candeeiro, enverga túnica respeitável durante o dia e é salteador durante a noite. Sei quantas pessoas foram por ele assaltadas no último ano sabático. Nimrod, o zelador dos santos, tem 7 assassinatos nas costas. Formula preces comoventes no lugar divino, mas é malfeitor, contumaz, fugido de outro país. Manassés, o explicador dos salmos de Davi, vende pombos a preços asfixiantes, criando constrangimento às mulheres imundas que buscam a purificação, de maneira a explorar-lhes a boa-fé. Gade, o fiscal das carnes impuras, tem a casa repleta de utilidades do santuário, que cede modicamente, enchendo-se dos cofres de ouro e prata. Efraim, o levita, que se insinua presentemente na casa do sumo sacerdote, é político sagaz. A humildade fingida lhe encobre os tenebrosos planos de dominação. Reparando, porém, que Jesus se mantinha mudo, o interlocutor interrompeu-se, fixou com desapontamento e concluiu: Senhor, aceita-me no ministério, estou pronto. Informaram-me de que te dispões a fundar um novo reino e uma nova ordem. Vou auxiliar a massacrar os impostores, renovaremos a crença de nosso povo. Mas Jesus, sorrindo, agora compassivo e triste, retrucou, muito calmo: Natan, equivoca-se. Naturalmente, qual acontece a muitos outros, a boa nova é de salvação. Não procuro delatores nem carrascos, sempre valiosos nos tribunais. Estamos buscando simplesmente homens e mulheres que desejam amar ao próximo e ajudá-lo em nome do nosso Pai, a fim de que nos façamos melhores uns para os outros. O mestre, sereno e persuasivo, ia continuar, mas o escriba eloquente, tão profundo no conhecimento das vidas alheias, enrolou os pergaminhos, apressado, franziu os lábios amarelos de cólera inútil e atravessou a soleira da porta, sem olhar para trás. Isto aí é o que
o irmão X nos descreveu. O desânimo de uns não pode contaminar os demais. Os mais dotados não devem sofrer a inveja daqueles que têm menos qualidade em seus argumentos. Todos nós somos peças da engrenagem feliz para a construção do reino de Deus, que já se encontra instalado na terra. Como não ser um cego a guiar o cego? Ou nós, sendo cego, sendo guiado por outro cego. Um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho instrui: a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E qual o meio de conseguir? Santo Agostinho diz: faça como fazia. Ao fim do dia, interrogue a consciência. Passe revista ao que fez e pergunte se cumpriu o dever, se ninguém tem motivo para se queixar de ti. Assim, é possível ver o que precisa de reforma. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Muitas faltas que nós cometemos passam despercebidas. Se interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, nós veríamos quantas vezes falhamos sem que nós suspeitássemos. Por uma coisa só por não estudarmos a natureza e o motivo dos nossos atos. Essa forma interrogativa tem o objetivo de achar uma resposta, enquanto que nós só ficarmos na meditação nem encontramos respostas. O que muitas vezes deixamos de aplicar nós mesmos são essas perguntas. A indagação exige respostas categóricas por um sim ou por um não, e não abre lugar para qualquer alternativa. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Isso aí seria como se nós estivéssemos fazendo o diário, aquele diário que alguns de nós fizemos lá na adolescência. Hoje eu fiz isso, fiz aquilo. Só que a gente cresce e esquece das coisas boas que fez, esquece que já fomos guiados por cegos, esquece que nós ainda somos cegos e que precisamos abrir os nossos olhos e ver, tirar muitos que estão nos guiando, nos levando para o buraco, para um barranco. Nós temos que ter a consciência de nós olharmos para a frente e vermos a nós mesmos, sendo guiados por Jesus, aquele que tira a venda dos olhos, aquele que curou muitos cegos, como o cego Bartimeu, que disse apenas para Jesus. Jesus chegou para ele: o que queres? Ele disse: que eu veja. Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Aquele outro cego no lago de Siloé. Jesus não só fez a cura física, como também a cura espiritual. A cura física para estes cegos e a cura espiritual porque eles já tinham resgatado os pecados que eles praticavam, já tinham expiado, já tinham passado pela provação. Nós estamos aqui, ainda cegos, mas já sabemos que temos uma vida além dessa vida. Nós sabemos que depois do sepulcro nós continuamos vivendo em outro corpo, mas continuamos. Ao contrário de muitos cegos que seguem outros cegos, mais cegos que eles ainda, mostrando que existe um céu beatífico, um purgatório, um inferno. Nós sabemos que a cada um segundo suas obras, que o que nós fizermos, nós resgataremos. Se fizermos o bem, receberemos como paga um bem. Se fizermos o mal, receberemos como paga
um mal maior. Cabe a nós agradecer as bênçãos que Jesus nos manda todos os dias. A bênção de estarmos aqui numa casa espírita, procurando tirar as escamas que temos nos olhos, como aconteceu com Paulo, cujas escamas da visão foi tirada por Barnabé através de um passe espiritual. Nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais todos os dias, com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos de Kardec. Paz e luz a todos, é o que nós tínhamos por hoje. Nesse instante, nós vamos fazer a prece de encerramento. Aqueles que estão em casa, se quiserem e puderem, colocar uma vasilha com água para ser fluidificado no instante é esse. Com o pensamento devidamente elevado a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor. Nós agradecemos a oportunidade que nos dá de tirarmos a venda que tínhamos nos olhos, para que possamos ver que além dessa vida existe uma vida maior. Agradecer a Jesus através das parábolas que Ele nos envia, muito curta, mas com significado enorme. Agradecidos, Senhor, estamos, e que ao sair daqui possamos levar a sua luz conosco. Que assim seja.